Good evening, guys. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Caio falando. Hoje a gente vai começar mais uma das nossas aulas semanais ao vivo, trazendo informações, conteúdo para vocês aí irem impactando o vocabulário de vocês ou dando os primeiros passos rumo a falar inglês fluente. E nessa dica de hoje eu quero ajudar um pouquinho algumas pessoas com base num aluno que eu conversei recentemente. Ele me deu uma ideia bacana para voltar num assunto que muitas outras pessoas também pediram para voltar, que é dicas para treinar o inglês diariamente. Por quê? Porque normalmente o que acontece? A gente passa pela época dos holidays, dos feriados de fim de ano, né? A gente passa lá pelo Natal, pelo Ano Novo, e todo mundo tem as suas New Year Resolutions, que são as resoluções de fim de ano novo. Elas começam a falar sobre academia, gym e várias outras coisas, e é quando o inglês mais entra em pauta. Eu vou aprender inglês, eu vou falar inglês. Só que muitas pessoas elas vão aprender inglês e o que elas fazem? Elas querem abraçar o mundo, elas querem pegar um grande volume de informações e começar a fazer tudo ao mesmo tempo. E é a mesma coisa do que entrar numa academia e já querer pegar 120 quilos em cada braço. É humanamente impossível, você não vai conseguir e aí você vai desistir lá na frente. Então, para essa aula de hoje, para te ajudar com o inglês, eu quero te passar algumas dicas, um total aí de 5 dicas para você treinar o seu inglês diariamente. São dicas simples, não vão impactar na sua rotina, exigindo um longo tempo para vocês praticarem, e é com conteúdo, coisas simples que você tem dentro da sua casa, não vai fazer você sair, fazer loucuras, adquirir coisas difíceis, vai ser com coisas simples que você vai ter aí dentro da sua casa, tá bom? Então eu vou compartilhar a minha tela com vocês e a gente vai dar sequência aí nessas 5 dicas para praticar o inglês, combinado? Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela. Ok, so now you guys can see my screen. Agora vocês conseguem ver a minha tela. Vou minimizar aqui e dar um F5 na nossa tela, porque hoje a gente vai falar de treinar o inglês diariamente. Dicas simples para você treinar o seu inglês. Antes da gente começar, eu quero falar dessas dicas. Normalmente, quando a gente fala treinar, praticar, fazer qualquer coisa relacionada ao inglês, a gente sempre tem essa noção. A noção de que eu preciso de um monte de livros e eu preciso estar sentado, vendo, lendo livro, anotando, fazendo um monte de coisa. A gente está sempre pensando nesse processo maçante e não precisa ser desse jeito, tá bom? Por isso que eu queria mostrar essa foto. Eu quero quebrar um pouco esse paradigma de que você tem que estar parado, só com coisas paradas, livros, coisas antigas mesmo, que não geram um mínimo de dinamismo ou deixa a coisa chata, para falar a verdade. Então, para a gente falar das nossas dicas de treinar o inglês diariamente, a gente vai falar sobre assistir filmes, séries legendados, ouvir músicas em inglês, mudar o idioma de aparelhos, usar post-it e começar a falar em inglês. A última vai até você deve estar falando agora, como assim começar a falar inglês? Você não falou que era dica para começar a aprender o inglês, dar os primeiros passos? Não estou entendendo. Então me aguarda que quando chegar no tópico 5, você vai ver que é bem mais simples do que parece, tá bom? Então, vamos lá. Primeira dica nossa é assistir filmes ou séries legendados. Então, aqui você consegue ver a foto de um filme, Jason Bourne, e aí você vai ver que a legenda está em português. Não até que admita para si mesmo quem você realmente é. Por que a legenda está em português? O certo não deveria ser a legenda em inglês? Eu não estou entendendo. Treinar o inglês com filmes, áudio em inglês, legenda em português é muito positivo, porque como eu mostrei na primeira foto, a gente tem aquela mania de fazer a leitura de objetos que não se movem. Então o livro está lá paradinho, você vai, leitura da esquerda para a direita, às vezes você confunde uma linha e às vezes você volta e lê a mesma linha 3 vezes até descobrir que vai para a próxima, perde a concentração com uma certa facilidade. Quando vai treinar o inglês, todo mundo recomenda, vá assistir filmes legendados, legendas em inglês. E aí o que acontece? O filme é dinâmico, tem ação acontecendo, tem imagens, a legenda troca de maneira muito rápida. E é o que acontece? Ou é um olho no peixe, outro no gato. Ou você vê o vídeo, ou você vê a legenda. Você não consegue pegar os dois ao mesmo tempo. E aí, o que acontece? A legenda está em inglês, o seu tempo de reação para lembrar do que significa aquilo é complicado, você não lembra, perde
perde trechos do filme, não entende a história, fica frustrado e faz igual eu falei no começo, esquece de aprender o inglês e acha que não é para você. Quando você faz isso de assistir o filme com a legenda em português, você tem facilidade para ler o português, o entendimento não vai ser um problema e você vai treinar o seu olho a saltar pelo texto, não fazer a leitura normal da esquerda para a direita, mas você vai bater o olho em um determinado ponto da tela onde você consiga ver toda a legenda e fazer uma leitura rápida das palavras-chave e não perder o foco com o que está no filme. Então, filmes legendados em português te ajuda a manter a atenção em duas coisas ao mesmo tempo, a legenda e o vídeo. Você não dá atenção nem demais para um, nem demais para outro. Você foca nos dois. E quando você fizer a transição de português e inglês sem legenda, você vai ter uma facilidade, você vai trilhar um caminho bem mais fácil. A mesma coisa se aplica com séries, por exemplo, Scandal. Soubemos que o governo está confiante no caso. Mesma coisa, se você vai assistir um episódio da sua série preferida, que seja com áudio em inglês, legenda em português. Por quê? Para acompanhar toda aquela dinâmica, muita informação acontecendo. Então, quando você vê uma cena, por exemplo, como essa, onde tem repórteres, pessoa principal, texto passando, no começo é muita informação. Então, você coloca a legenda em português para te dar um foco, você não vai prestar tanta atenção no entendimento, tentar fazer tradução. Por quê? Porque a informação já está lá. O segredo é conseguir acompanhar duas coisas ao mesmo tempo. Mas, Caio, o que eu devo treinar? Eu devo treinar com filme ou eu devo treinar com série? Vai ficar o quê? De acordo com o seu tempo, que você tem uma facilidade maior para achar. Um filme tem em torno de 1h20, às vezes 1h40. Uma série, você vai achar uma série de 42 minutos, ou 1 hora, 22 minutos, ou 30 minutos. Então, se você tem tempo, 30 minutos livre no seu dia a dia, você pode assistir um episódio de uma série. Se você tem um tempo maior, chega à noite e gosta de assistir, você pode assistir um filme. Essa é a maior diferença. Então, vai ser algo relacionado com o seu tempo, aquilo que você conseguir encaixar de melhor, tá bom? Seguinte, vamos falar sobre música, treinar o inglês com música. Música é algo legal porque a música ela pode fazer aquilo que uma aula regular demoraria semanas e semanas para alcançar. Por trabalhar tanto com a melodia e a parte teórica, o inglês, tanto com o hemisfério direito e hemisfério esquerdo, fica muito mais fácil de você associar as informações da música. Ou seja, se, por exemplo, o carro, não sei se na rua de vocês acontece, mas tem sempre na minha rua passando alguém vendendo pão e cantando uma musiquinha. Então, a partir do momento que ele passa no começo, eu já sei que é ele, a mesma musiquinha já vai rápido na minha cabeça. Propaganda política, música é uma coisa que todo mundo, por mais que não queira, acaba decorando. Então esse é o poder da música, ela tem esse efeito chiclete, ela gruda na sua mente de uma forma que é bem difícil depois de você esquecer ela. Eu particularmente quando treinava com música, não tinha, por exemplo, celulares onde eu podia acessar a letra a qualquer momento, então eu imprimia muita letra de música do site do Vagalume e andava direto com elas, ouvindo música direto, treinando no ônibus, ainda faço hoje, trajeto da casa, trabalho, casa, sempre treinando com a música. E a música faz com que você se solte, você aprende as palavras com mais facilidade, você não fica focado em termos gramaticais, porque ela já te dá frases prontas que você pode utilizar em várias situações. Então a música tem esse poder, ela é muito fácil de você pegar ela com uma certa facilidade. Ah, Caio, mas que música que eu devo utilizar? O segredo aqui é sempre utilizar uma música que você goste bastante. Aquela música que quando você ouve ela, você fala, essa é a minha música, tem que cantar de qualquer jeito, mesmo que eu não saiba. Aquela música que você faz todos os 3 versos, o refrão, o backing vocal e o riff de guitarra ao mesmo tempo. Por quê? Porque é a música que você ama e você adora trabalhar com ela. Ah, Caio, mas meu amigo aprendeu inglês ouvindo aos Beatles e ele falou que é bom. Pode até ser que é bom, mas aí fica a pergunta: você gosta de Beatles? Eu particularmente não gosto. Então, se eu vou treinar, eu prefiro alguma coisa que eu goste, como Michael Jackson, por exemplo.
Então, selecione a melhor música, a que você mais gosta, aquela que realmente faz você pular e cantar junto. Você vai ver que o aprendizado vai se tornar bem efetivo, vai ser uma coisa divertida, você canta junto e ganha naturalidade, entonação, seu sotaque, a pronúncia das palavras vai ficar perfeito e você vai treinar de uma maneira bem legal. Você pode, por exemplo, estar fazendo as atividades dentro da sua casa e deixar um background, um fundo com música em inglês. Por quê? Porque você vai se acostumar em todas as suas atividades no seu ambiente a ter a música e vai estar treinando o seu listening, aumentando várias vezes o seu vocabulário, a melodia é agradável, muitas palavras vão se repetir em várias músicas diferentes. Então, esse é o poder da música. Ah, Caio, eu queria treinar mais com música, o que mais você me recomenda? Lá nesse vídeo, no canal do YouTube, eu vou deixar na descrição um link com uma videoaula do nosso coordenador aqui, o Eric, onde ele ensina, através da música, um passo a passo, seguindo a nossa chamada sequência perfeita, para você aprender o inglês com música, combinado? Vai ficar lá na descrição desse vídeo, no canal do YouTube, tá bom? Vamos partir então para terceira parte, nossa terceira dica para treinar o inglês diariamente, que é mudar o idioma dos aparelhos. Computador, televisão, celular, qualquer tipo de aparelho, videogame que você tiver, é sempre interessante você mudar o idioma para o inglês. Por quê? Porque tem vocabulário que você usa no dia a dia, palavras, e que podem te ajudar sempre que você precisar. Por exemplo, ao invés de você clicar nos documentos, você vai clicar em Documents. Se você precisa mexer na configuração, vai ser os Settings. Se você tem a palavra ali Mail, mas eu não sei o que é Mail, mas tem o ícone de um envelope, então você já sabe que é o seu e-mail, são as mensagens. News, tem o ícone de um jornal, você sabe que são as notícias. Weather, tem um solzinho, você vai associar com tempo. Music, um fone, música. Então, as palavras, mesmo que você não lembre da tradução, você vai ver uma imagem. Caio, mas se com a imagem eu não souber ao certo o que é? Não tem problema. Quando você clicar, vai aparecer a página e aí você vai entender. Entendi. Então, o ato de você ver, ouvir a pronúncia, clicar e ter a reação, faz com que você aprenda aquela palavra, o que significa. Então, mudando o idioma desses aparelhos, vai ser uma forma de sempre você trabalhar com vocabulário útil do seu dia a dia. Caio, quando que eu vou utilizar isso? Você vai utilizar, por exemplo, quando você tiver que viajar para os Estados Unidos e falar que a sua televisão não está funcionando, ou então você às vezes vai querer comprar um notebook e vai precisar mudar a configuração dele porque você comprou lá fora. Então, são coisas que fazem com que você aprenda um vocabulário bem prático, palavras que você utiliza no seu dia a dia, combinado? Então, você pode mudar o idioma dos aparelhos que você utiliza, tá bom? Só que, quando eu passei algumas dicas para algumas pessoas sobre mudar o aparelho, o idioma, elas sempre me falaram, Caio, eu não posso. Por quê? Porque a gente só tem um notebook, um computador, é toda a família que usa, e eles não estão aprendendo inglês. Mesma coisa com a televisão, eu não jogo videogame, não posso com o meu celular, porque às vezes eu não utilizo o celular, ou eu já não sei muito bem mexer no meu celular. Como que eu posso fazer? Recomendação, se você tem mais de uma pessoa que utiliza aquele determinado aparelho, tem uma coisa que só você utiliza, que é as suas mídias sociais. Facebook, Twitter, Instagram, várias coisas somente você utiliza, somente você atualiza. Então, o que você pode fazer? Mudar o idioma disso, da sua caixa de e-mail, por exemplo. Aqui, eu tirei um print da minha página do Facebook, e se você já vem me acompanhando em algumas aulas, sabe que ultimamente eu tenho sido muito fã da Gabi Moreno e tenho acompanhado todas as músicas e várias postagens e tudo mais. Então, em uma dessas postagens que eu fiz, que ela fez, na verdade, eu deixei um comentário lá, que adoraria que ela viesse esse ano para o Brasil e que adorava a música. E aí recebi que ela curtiu e uma pessoa da Guatemala também curtiu. Então, além de você ver todo esse conteúdo em inglês, como você tem ali Home, que é a página inicial, About, para você saber mais sobre aquela página, aquela pessoa, Photos, as fotos, Likes, as curtidas, Tour Dates, que são as datas dos shows, posts, as postagens,
events, os eventos, notes, anotações. Então, tudo isso faz com que você lembre do like, curtir, comment, comentar, share, tem um símbolo, você já sabe que é compartilhar, é vocabulário que você usa no seu dia a dia. E ainda se você escrever mensagens, entrar em contato com mensagem simples de hello, how are you? I love your music, é muito gratificante quando você recebe a notificação depois que a pessoa curtiu. Às vezes não vai ser o artista, mas uma pessoa de um outro país viu o seu comentário e, opa, vou curtir, gostei, porque eu quero a mesma coisa. Então, tudo isso ajuda muito você a trabalhar com coisas, vocabulário do seu dia a dia. Então pensa aí, quantas mídias sociais você tem? Muda o idioma delas, utiliza o inglês, você vai ver que tem muito vocabulário do dia a dia, automaticamente o que algumas pessoas postarem já vai vir traduzido para o inglês, você só tem que tentar traduzir aquilo, se não conseguir, tem a opção de ver o original, e aí você vai comparar aquilo, e é um momento que só você pode treinar, porque é a sua conta pessoal do Facebook, do seu Twitter, então mude o idioma das suas mídias sociais. Você vai ver que isso ajuda bastante você e é muito gratificante quando você escreve um comentário e tem uma curtida de alguém que você gosta lá, tá bom? Vamos partir para a próxima dica então, que é a dica dos post-it. Essa dica consiste para você trabalhar com vocabulário de coisas que você acha dentro da sua casa. Por exemplo, no seu quarto, você pode colocar um post-it na chair e toda vez que você olha para aquele post-it e tem o objeto, você vê a palavra em inglês e automaticamente já sabe a tradução. Mesma coisa com lamp para o abajur, bed para a cama, door para a porta e assim sucessivamente. Você pode colocar no criado mudo, você pode colocar no switch, interruptor, wardrobe, guarda-roupa. E eu estou falando isso só do quarto, então você pode sair para a sala com TV, sofá, controle remoto, tem escada para subir para o quarto, tem a rack do computador, janela, cortina, persiana, tem muita coisa. Então só na sua casa você já tem vários cômodos e várias palavras. O que você pode fazer é ainda mais ampliar essa atividade e, por exemplo, tirar uma foto de um restaurante, por exemplo, como nessa imagem aqui. Fast foods and snacks, seria os fast food e os lanches. Você pode tirar fotos, colocar numa folha de sulfite e fazer anotações. O número 1 é relativo a isso. O número 19 é relativo ao milkshake. Você anota lá. Toda vez que você ouvir o número mais a palavra, você vai ter uma imagem. E aí você vai associar. Então pensa, quarto de hotel. O que tem num quarto de hotel? Tem isso, isso, isso. Tira uma foto que você acha na internet, no Google Imagens, coloca e faz essas anotações. Você pode fazer isso com um quarto de hotel, você pode fazer isso, por exemplo, na cidade. O que tem ali na cidade? Tem o número 2, que é o skyscraper, que é o arranha-céu. No número 3 eu tenho o hidrante, o fire hydrant. Então tem várias coisas que você pode colocar. Número 6, parking meter, que é o parquímetro. Então, tem várias coisas que você pode ganhar de vocabulário sem nem mesmo sair da sua casa. Você já está treinando para quando você estiver dentro daquele local. Você pode tirar uma foto do seu escritório e começar a numerar várias coisas que tem lá dentro, se você não puder colocar o post-it no seu escritório. Tudo isso ajuda bastante também a aumentar o seu vocabulário e é vocabulário de coisas que você vai utilizar no seu dia a dia. Tá bom? Então, colocar post-it em objetos é uma excelente maneira de aumentar o seu vocabulário e treinar o seu inglês sem sair de casa. E por último, aquilo que parece um pouquinho esquisito de falar no começo, quando se está começando, falar em inglês. Como assim começar a falar em inglês? Não faz o menor sentido nesse momento, mas eu vou te explicar. Tudo o que a gente precisa para já começar a falar em inglês, independente do nível, independente do momento, é de sovaco. Exatamente. Sovaco é tudo isso que a gente precisa. Por quê? Porque sovaco é a nossa definição para sujeito, verbo, complemento. Vamos agora colocar um ponto final bem grande nisso, porque é a única coisa de gramática que você vai me ver falando por aqui. Tá bom? Sujeito, verbo, complemento. Essa é a estrutura bem simples que você tem para formar frases, para passar informação em inglês. Então, nós podemos relembrar de todos os sujeitos, como
I, que seria eu. O you pode ser tanto singular ou plural, ou seja, você ou então vocês. O it seria o ele e ela, que nós utilizamos para objetos e animais. He, ele. She, ela. We, nós. They, eles. O vá, relativo a verbo, e o co é relativo a complemento. Complemento, como você viu nas 4 dicas anteriores, você tem muito complemento, você tem aonde achar muita informação, seja no filme, na série, na música, nos aparelhos, na página do Facebook, ou então fazendo a dica dos post-it. O que talvez confunda um pouquinho as pessoas seja na parte do verbo, mas para te ajudar com isso, eu tenho aqui os 16 verbos mais importantes. Alguns estudantes de Harvard pegaram um discurso de Winston Churchill, que era considerado um excelente orador, e por terem esse discurso bem rebuscado, cheio de palavras não tão comuns para o dia a dia, eles pegaram esse discurso e reescreveram ele e notaram que eles têm nesse discurso 16 verbos que são os mais importantes, os mais utilizados. Então, se você tiver esses 16 verbos, você já vai conseguir passar por várias situações do inglês, seguindo apenas essa lógica do sujeito, verbo, complemento. I like, complemento, que você pode achar naquelas 4 dicas anteriores que nós falamos, ok? Então eu quero que aí do outro lado, você com uma caneta, com um lápis, ou até mesmo com o dedo, vá me acompanhando, que nós vamos passar pelo presente, passado e particípio desses 16 verbos importantes. Vamos lá? Então, começando com o verbo dar, deu, dado, que é o give, gave, given. Embaixo, send, sent, sent, que é o enviar, enviou, ou então enviado. Take, took, taken, pegar, pegou, pego. Make, made, made, que seria o fazer, fez, feito. Do, did, done, fazer, fez, feito. Come, came, come. Vir, veio, vindo. Go, went, gone. Ir, foi, ou então ido. Have, had, had. Ter, tinha, tido. Seem, seemed, seemed. Pareceu, parecer, pareceu, parecido. Get, got, ou então got ou gotten. Conseguir, conseguiu, conseguido. Aqui as 3 são iguais. Let, que seria deixar, deixou, deixado. See, saw, seen. Ver, viu, visto. Say, said, said. Dizer, disse, dito. Novamente, igual o let, é a mesma palavra. Put, colocar, coloquei, colocado. Keep, kept, kept, manter, manteu, mantido. E por último, o be, was, were ou been, ser, foi, sido. Ok, pessoal? Então, esse daqui foi o nosso último slide, falando agora sobre essas dicas de treinar o inglês diariamente. São dicas simples, como a gente pôde ver. Não teve aqui toda aquela questão de, por exemplo, eu tenho que sair de casa, eu tenho que gastar um grande tempo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que achar muita coisa. Não, não foi nada disso. Como vocês mesmos puderam ver, foi bem simples de realizar esse tipo de tarefa. Você pode encontrar, você às vezes pode ter filmes, você pode ser um assinante de algum serviço de streaming de séries ou filmes, músicas você acha facilmente no YouTube, você pode achar as imagens também no Google, você pode apenas comprar os post-its, adquirir eles, e com essa dica de 16 verbos importantes, você consegue criar frases com estruturas bem simples que dão início à conversação, tá bom? Então, deixa eu só mudar mais uma vez aqui a minha página
dar uma voltar aqui, só para dar um oi para o pessoal que consegue nos assistir através do canal do YouTube, que é o Paulo Gamer. How are you guys? Tudo bem? Fine. Obrigado por estar assistindo nossa aula. Hi, Dina de Lemos. Hi, Sete, Luiz Neto, que legal, consegui pela primeira vez estar acompanhando suas aulas, parabéns, Bill Welcome, seja bem-vindo, Luiz. Amanda Medeiros, o microfone está muito perto e está soprando, espero que tenha ficado melhor agora. Quero aprender a pronúncia e a música Take My Breath Away, João Vieira. Eu particularmente não gosto muito dessa música, mas já que você gosta, vai em frente. É a música que cada um gosta, tá bom? Valeu, Cláudia. Hi. Luiz Neto, novamente. Wesley Ferreira, hi guys, olá. H. Santos, Antoniel, boa dica, obrigado. Alguém tem um canal que passa um filme legendado em inglês e português? É bem difícil, tá? Porque o YouTube não permite esse tipo de coisa. Obrigado por ter gostado da aula, LH Santos. Ideildo, hi friends, good afternoon, speak English friend. Novamente, normalmente em muitas aulas a gente não vai falar tanto do inglês, a gente prefere mais passar a dica em português. Ainda não tem tantas aulas que a gente está montando, todas elas em inglês, tá bom? Tyler Aragão, olá, vamos conversar. Rogéria Pereira, obrigado por gostar da aula. Obrigado, very good. Fernanda Cristina, que já nos acompanha, falando do Ororo TV. A gente tem uma dica bem legal falando sobre séries lá. Você pode acessar no nosso canal. João Vieira, very good. Thanks, my friend. Parabéns pela iniciativa. Thank you so much, my friend. Muito obrigado mesmo. Manda um hi para Mano, Arthur Borges. Hi, Arthur. João Vieira, how are you? Tô bem. Luiz Gonzaga, que bom que você gostou. Donizete dos Santos. Uau, hi, aqui de África, Moçambique, que legal. É o lugar mais longe que eu já vi vocês assistindo, pessoal. Thank you so much, muito obrigado. Pessoal falando também sobre o Netflix, que é muito bom, legal mesmo, ele é muito bom mesmo ainda. São algumas séries ou alguns filmes que dão a oportunidade de você ver com a legenda em inglês e em português, mas isso ajuda também. Manda oi pro meu tio Thomas. Legal. E acho que é só isso. Não tem mais ninguém aqui, não. Beleza, pessoal. Brigadão mesmo, todo mundo, por ter acompanhado essa aula. Ajudou bastante. Semanalmente a gente tem a nossa aula. Ajuda muito todos vocês online, mandando seu recado. Possivelmente a gente vai abrir também todas as aulas para ir ajudando, você deixando um comentário, tá bom? E deixa também o curtir, o compartilhar. Isso ajuda bastante. E se vocês estão chegando pela primeira vez, não se esqueçam de baixar o nosso guia prático para falar inglês. Isso ajuda todo mundo que o baixa, ele tem falado muito bem, ajuda com as vogais, ajuda com as 200 palavras mais utilizadas, tá bom? E amanhã temos mais uma aula, 4 horas da tarde. I will see you there, guys. Vejo vocês lá, pessoal. Muito obrigado pela paciência de todo mundo. Grande abraço, tchau, tchau.